Bom dia, igreja. Que a paz e a graça seja com todos. Amém. Podemos tomar assento. Bom dia a você que está no seu lar, fazendo uma extensão da sua casa para a casa do Senhor. Sabemos que é um tempo que nós precisamos entender, porque somente sentimento não vai mudar a minha vida, não vai mudar a sua vida. Ideias não mudam, ideias não trazem resultado, mas atitudes sim. Então, quando você sai da sua casa e vem até a casa do Senhor, você está tendo uma atitude de compromisso. E isso chama a atenção de Deus. Quando você está no seu lar também, oferecendo o seu tempo para você focar, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para você, você também está demonstrando um compromisso com o Senhor. É melhor quem está aqui, claro que presencialmente é muito melhor. Eu vejo uma grande diferença. Naquele tempo que eu não podia vir, quando eu voltei ainda do hospital, eu via que não era igual. Eu não via a hora de voltar para estar aqui. O louvar, o orar, o estar na casa do Senhor, muda a história de qualquer pessoa. Amém? E nós estamos na série Organizando a Casa. Tenho certeza que todos nós aqui queremos organizar algo ou em alguma área das nossas vidas, tanto na área material, como na área espiritual, como também na nossa família, nos nossos relacionamentos. E tudo que não está em ordem, Deus não faz parte. Deus, ele tem um senso de valores. E quando esse senso de valores, quando a justiça de Deus está sobre esse senso de valores, nós conseguimos colocar os valores em ordem correta na nossa vida. Aonde existe a inversão de valores, Deus não pode atuar. Aonde existe um fundamento destruído na minha casa ou na sua casa, a palavra diz no Salmo 11:3, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Então, quando existe um fundamento destruído, existe uma inversão de valor. E aonde existe uma inversão de valor, nós podemos orar a Deus, nós podemos clamar a Deus. Deus não pode colocar a mão sobre aquela inversão. Mas quando eu e você determinamos ajustar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, nós começamos a colocar os valores em ordem correta. Amém? É igual as mulheres gostam de organizar a casa. Como é bom entrar numa casa que está bem organizada, né? Tudo está no seu lugar. Os homens que gostam de arrumar o pátio, como é bom chegar num pátio, está tudo certo ali, a grama cortada, a árvore no lugar certo. É ruim tu colocar uma árvore na frente quem planta uma árvore na frente da entrada do carro. O que acontece? O carro não vai entrar, né? Claro que ninguém vai fazer isso. Mas às vezes na nossa vida a gente não percebe. É um detalhe, que nem eu ouvi do apóstolo no retiro, a semana passada. Ele foi para São Paulo, onde tinha uma convenção lá, e ele ficou o final de semana todo lá. E aí ele ouviu a palavra de sexta a domingo, e chegou no domingo, no final da última ministração. Deus, tu me trouxe até aqui. Eu ouvi todas as ministrações, mas tu não conseguia ainda ouvir a tua voz. Tu não falou comigo ainda. E disse que na última ministração, nos últimos 5 minutos, ele ouviu a voz de Deus, o que Deus tinha para falar com ele. Você pode passar aqui nesta manhã, esse tempo que nós vamos ouvir a palavra agora. De repente essa série ainda não conseguiu falar com você. Mas eu tenho certeza que a hora que Deus falar com você, Deus vai dar a direção para você alinhar aquilo que você está precisando. Amém? Aquilo que está faltando. Porque a vida abundante que Jesus nos ensina, essa vida abundante não é somente na área espiritual. A vida abundante é na área material e a vida abundante é na nossa família. É isso que nos traz a alegria e a satisfação. Então a minha vida, ela possui as 3 áreas, a sua vida também. E elas precisam estar em ordem. O que determina essa vida abundante que Jesus veio trazer são os nossos cuidados que nós temos com cada área da vida. Você tem que ter um cuidado com a sua área espiritual. É isso que você está fazendo aqui nesta manhã. Você que está no seu lar, você também precisa ter um cuidado com a área espiritual. Mas temos que ter um cuidado com a nossa família. Temos que ter um cuidado com a nossa área material também. E lá em Mateus 7:24, coloca esse texto para nós, que é o nosso texto-chave dessa série.
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, aqui existe uma casa e existe pessoas nessa casa e ouviram a palavra. E a diferença que fez, que ele ouviu e praticou. E aí? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Então vieram os desafios, vieram as intempéries da vida, vieram os problemas que a vida nos apresenta, porque muitas vezes nós iniciamos uma semana e está tudo certo, não é assim? E logo ali no início, na segunda-feira, já aparece algo que nós não sabíamos que ia aparecer. É igual esse dia eu estava andando no Caí, desceu um carro reto, contramão, assim, numa velocidade de 80. A sorte que eu estava focado e eu estava ali, olha, deu tempo de eu parar e o carro passar. Já era um problema que ia ser para mim, se eu não estou cuidando. E aí a gente tem que cuidar do erro dos outros também, porque o erro dos outros na minha vida pode causar um problema. Aquele carro batendo no meu carro ia causar um problema. Então, às vezes, não é nós que estamos errando, mas quem está perto de nós está errando. E quando essa pessoa que está errando está perto de nós, acaba deixando algo negativo junto de nós, na nossa casa, ou na nossa área material até mesmo, ou até mesmo na nossa família. E aí, coloca o próximo. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica, aqui tem mais uma casa que ouviu a mesma palavra, mas não praticou. É como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, se deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, por que muitas vezes, se nós olhar e analisar, por que muitas pessoas se desviam da igreja? Se eu perguntar para você que está aqui nessa manhã, ou você que está lá no seu lar, ninguém quer desistir, ninguém quer se desviar. Mas por que algumas pessoas se desviaram com o tempo na sua trajetória de fé? Porque de repente ela só ouviu. E ouvindo somente, não praticando, porque o desafio ele vem para as duas casas. O problema vai vir para aquele que ouve e para aquele que não, aquele que ouve é aquele que pratica e aquele que ouve que não pratica. Mas a diferença está quando você ouve e pratica. É igual num auditório da igreja. Se nós olharmos ano a ano, por que os resultados são diferentes para os cristãos? Se nós olharmos em um ano, numa série da escola, a matéria, os professores dão a mesma, e por que alguns são aprovados e outros são reprovados? Porque alguns cuidam mais, alguns estudam mais, alguns se preparam mais, e eles vão, então, passam de ano. Para nós passar sobre os desafios que a vida vai nos apresentar, para as 3 áreas da vida, nós precisamos ter esses cuidados. Nós precisamos estar ligado na videira. E o primeiro ponto que eu quero falar nesta manhã, então, nós estamos fazendo com pontos que a gente consegue anotar, tem mais tempo para quem anota. Então, descubra o seu desígnio. Nós precisamos descobrir quem nós somos. Nós precisamos se conhecer. Eu e você, nós precisamos saber no que eu sou bom e naquilo que eu não sou bom. Eu preciso saber naquilo que eu sou forte e naquilo que eu sou fraco. Então nós precisamos conhecer as nossas origens e o propósito da nossa existência. Eu quero dizer para você nesta manhã, você que está aqui e você que está aí no seu lar, você tem um propósito para existir nessa vida terrena. Deus criou o ser humano com um propósito superior e com capacidades. Deus criou eu e você com um propósito superior e com capacidades. E tudo que não está no lugar certo não cumpre o propósito. Já ouvimos aqui, se nós tirarmos o peixe de fora, para fora da água, ele não vai cumprir o propósito dele, ele vai morrer. Se você tirar uma árvore da terra, ela vai morrer também. Ela não vai cumprir o propósito dela, que é para ela crescer, frutificar e contribuir conosco. Uma árvore é assim, uma árvore de fruta, quando você planta, você pensa que ela quer que ela cresça, que ela frutifique e que ela contribua. Então, quando nós também estamos fora do propósito do Senhor, a gente acaba não tendo crescimento, a gente acaba não podendo contribuir. O ser humano ele tem a vontade soberana, mas não adianta ter a vontade e não desenvolver as suas capacidades.
Nós precisamos desenvolver essas capacidades que Deus colocou dentro de cada um de nós. É igual se nós olhar a profissão de cada um aqui tem uma habilidade diferente, né? Aquele que é vendedor, ele olha aquele que dirige caminhão dia e noite, como ele gosta de dirigir caminhão. Mas aquele que dirige caminhão, ele olha como ele gosta de vender, como ela gosta de ser dona de casa, como ele gosta de ser empresário. Cada um tem uma capacidade, tem uma habilidade. E lá em Gênesis 1, 26, olha que fala esse texto aqui, bem conhecido. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então nós temos essa natureza de Deus. Olha, você que está aqui, você tem a capacidade, a natureza, a semelhança de Deus. E Deus nos criou com essa capacidade de governar. Você não foi criado para ser dominado. Deus criou você para você ter gestão sobre tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Para você ter domínio. Mas se você não reconhece a sua imagem, como nós vamos ter a capacidade e a natureza espiritual? Você tem que entender que você é terreno, mas você tem capacidade espiritual. A fé nos leva a ter essa capacidade. Uma pessoa com fé, ela não tem limites. Porque nós temos um Deus que ele é ilimitado. Então quando você tem fé, você pode fazer muito além do que você sem fé consegue fazer. Vamos pensar aqui, uma pessoa que não ouve a palavra e não tem fé e não acredita, ela se torna limitada. Os problemas limitam ela. As situações da vida terrena prendem ela. Mas quando você tem fé, você se torna ilimitado, porque você se torna a imagem e semelhança de Deus. Você vai se tornar uma pessoa espiritual. Você vai entender que existe o mundo natural, a vida terrena, mas existe um mundo espiritual ao seu redor. Vou dar um exemplo para vocês que eu ouvi do apóstolo. O apóstolo atendeu 2 casais. Ainda falava aqui nesta manhã quando nós fomos orar. Agora nós estamos orando aqui em cima. E está ficando muito especial. E aí o apóstolo atendeu 2 casais. Uma esposa queria ter o filho e o marido não queria. Daí atendeu o outro casal. O marido queria ter o filho e a esposa não queria, ao contrário. Mas com o tempo, né, foi passando, se separaram, não sei se separaram por causa disso ou não, se separaram, os 2 casais se separaram. E aí nessa separação se encontrou, olha a coincidência, a mulher que queria ter o filho se encontrou com o homem que queria ter o filho no outro relacionamento. O que aconteceu? Tiveram um filho logo, porque os 2 queriam. Aí aqueles 2 também que não queriam, se encontraram também, olha a coincidência. E aí eles tentaram ter um filho, e aí eles não conseguiam. Por que eles não conseguiam? Porque eles tinham declarado no mundo espiritual que eles não queriam. As nossas palavras têm poder no mundo espiritual. Aquilo que você está declarando da sua casa está se cumprindo. E se você declara algo positivo sobre o seu relacionamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, aquilo ali começa a se cumprir positivamente. Mas se você começa a declarar algo negativo, você vê se cumprir também dentro da sua casa. Então nós temos que ter cuidado com as palavras que nós lançamos no mundo espiritual. Lá em Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, à medida que nós vamos aceitando a proposta de Deus para o seu propósito, os propósitos do Senhor vão prevalecendo na minha vida, vão prevalecendo na sua casa, vão prevalecendo na sua família. Que o que vai nos levar para a vida eterna não somos nós, mas é nós estarmos cumprindo o propósito qual Deus nos criou para esta vida terrena. Hoje a maioria das construções, se nós pensar, existe um projeto. Mas por que todos os projetos, nem todos se realizam bem? Porque são pessoas que vão construir aquele projeto. E tem pessoas que não fazem como está naquele projeto, a construção.
Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua. E só depende de mim e de você para que se cumpra tudo aquilo que Deus criou para mim e para você como uma história para essa vida terrena. Muitas vezes nós não estamos alinhados à palavra e à vontade de Deus e ao projeto que Deus tem para cada um de nós. E aí acaba muitas vezes não se cumprindo aquilo que nós esperávamos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando servindo. Lá no Salmo 127, 3, coloca esse texto, para nós olhar aqui. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Herança é aquilo que se herda, é Deus quem dá. Mas filhos, todos eles, precisam de cuidado e precisam de preparo. Foi falado aqui a importância da Joade na vida das crianças. Eu vejo a semente que a Joade deixa no coração das crianças. Então foi feita uma pesquisa, e já faz tempo isso, o custo que um filho dá para um pai. E aí avaliaram nessa pesquisa, até esse filho ter a sustentabilidade, ele tem um custo de R$200 mil, até ele ficar autossustentável. Então o final da vida de um pai e de uma mãe é na forma do cuidado que eles têm com o filho, com o preparo, com o zelo que eles têm com as coisas do Senhor, porque os filhos vão olhando a nossa vida espiritual também. Não pense que os nossos filhos só olham a nossa vida material e a família. Eles olham o compromisso que nós temos com Deus. Se você que é pai, você que é mãe, se você ensina o seu filho a ter temor a Deus, seus filhos vão ser obedientes a você e às autoridades que estiverem sobre eles. Mas se eu e você não ensinar a ter temor a Deus, eles não vão ser obedientes a nós e nem às autoridades que estiverem sobre eles, seja numa empresa, seja em qualquer lugar que eles passarem. Então nós temos que entender que Deus nos criou com um desígnio, um propósito. E quando você começa a entender isso, a minha família, o meu casamento, existe um propósito para essa vida terrena. Deus instituiu o homem e a mulher, a família, foi uma instituição de Deus, assim como a igreja, para cumprir um propósito aqui nessa vida terrena. Não foi somente para ter filhos, não foi somente para tomar café junto, não foi somente para passear junto. Por que às vezes os casais, esse dia eu fui num shopping, eu vi, já faz tempo isso que eu vi, um casal sentado, comendo uma carne na tábua, e aí cada um com o celular, saíram para passear, e a criança dentro do carrinho se esperneava gritando, eles não viram. Vocês acreditam nisso? Quase que eu fui lá e disse, ali, não está enxergando ali? A criança se esperneava, acho que a criança queria carne também, mas era bebê. A criança gritava, gente, e o marido e a esposa, cada um com o celular. Então não adianta às vezes a gente achar que está tudo certo, mas não está. Porque a gente precisa estar cumprindo aquilo que Deus tem para nós, para a gente encontrar a realização, até mesmo nas pequenas coisas. Às vezes não precisa grandes coisas, mas quando está com o propósito certo, a nossa vida, Deus consegue agir até mesmo em pequenas coisas. Segundo ponto, você precisa aprender a lidar com o desânimo. Daí eu pergunto para você que está aqui, você conhece alguém desanimado? Você que está no seu lar, você conhece alguém desanimado? Tem pessoas que chegando domingo de noite já começam a desanimar, porque é segunda-feira. Gente, o desânimo nós temos que ter gestão sobre ele. Nós temos que ter gestão sobre o nosso ânimo, porque é ruim andar com alguém desanimado, né? Tem pessoas que a gente vai visitar, às vezes até mesmo da família da gente, que são desanimados. Não dá para ficar 2 horas, porque senão tu fica junto desanimado. Que só fala, sabe, só fala coisa assim, tudo que está ruim fala. Ai, choveu, que ruim, ai, que frio. E daí quando está calor, que ruim, olha o sol. Tudo é desanimado. Tem pessoas que tudo é motivo para desanimar. E uma pessoa desanimada acaba desanimando a gente junto, não é assim? Começa a falar um monte de coisa ruim. Daí às vezes eu vou menos tempo, para não dar tempo de me desanimar. Eu vou um pouquinho menos de tempo para não desanimar. Então nós temos que ter esse cuidado. Então ajudar a tirar o desânimo dos outros é mais fácil, não é assim? A gente ajudar alguém a tirar o desânimo é mais fácil. Mas quando vem conosco o desânimo, que todos nós desanimamos.
Mas a gente não pode permanecer desanimado. Nós não podemos continuar desanimado. Lá em Jó 4:3, estamos falando aqui de um homem de Deus, um homem que viu Deus restituir o dobro, um homem que orava pelos seus filhos, se caso eles tivessem um pecado. Pense bem, você ensinou a tantos, aqui o amigo de Jó veio e falou para ele. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, você fica prostrado? Então aqui o amigo de Jó está falando para ele, você ajudou tantas pessoas, igual a nós aqui. Muitas vezes nós ajudamos tantas pessoas a se animar, mas quando vem um desafio sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, ou sobre a nossa área material, ou sobre um filho, e aí a gente vai desanimar, a gente vai parar. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus quer que a gente até possa desanimar, mas não parar. A gente tem que ter gestão sobre o nosso ânimo. Você precisa cuidar, não, até aqui tudo bem, mas eu não vou continuar desanimado, porque senão isso aqui vai me parar. Então você pode até conseguir controlar, você pode não conseguir controlar as circunstâncias. Vai ter circunstâncias, gente, que vai acontecer na sua vida. Pode acontecer uma doença, pode acontecer o que for. Vai ter coisas que você não vai conseguir controlar, as circunstâncias. Mas você pode controlar o seu ânimo. Amém? Controlar o seu ânimo muda a circunstância da nossa vida. Controlar aquilo que está acontecendo, você não vai conseguir, mas controlar você diante daquilo que está acontecendo. Lá em 1 Reis 19:1, coloca esse texto para nós. Aqui o profeta Elias, olha só, ora Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Aqui 850 profetas de Baal, Elias derrotou. Era um momento de sucesso na vida dele, igual nós muitas vezes, chega um momento na vida que nós estamos num sucesso, não é assim? E depois acontece algo, e aquele algo que acontece não pode parar você, não pode desanimar você. E aí, ele tinha matado, bota o próximo, foi isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses que castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E aí, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Olha só esse ponto. Elias, ele teve medo e ele fugiu para salvar a vida dele. E aí, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E o 4? E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giestra, sentou-se debaixo dele e orou. O que ele fez daí? Pediu a morte. Ele fugiu para salvar a vida dele. E aí depois, um dia depois, ele pede a morte dele. Ele desanimou. Era um momento de sucesso, e nós estamos falando de um homem de Deus, um grande homem de Deus, e era um momento de sucesso na vida dele. E aí aconteceu algo, igual às vezes a gente está no sucesso e a gente é perseguido por algo, e aí nós não podemos não controlar o nosso ânimo, porque o desânimo ele pode aparecer para mim, às vezes aparece para mim o desânimo, mas eu que decido. Ou eu vou ficar desanimado e prostrado, ou eu vou me levantar diante dele. Você que é casal, você não pode desanimar daquilo que é negativo, porque às vezes tem algo negativo, mas aquele negativo é para parar você. E aí você tem que enxergar além do mundo natural e olhar espiritualmente o que está havendo ao nosso redor. E aí ele diz assim, ó, já tive o bastante, Senhor. Se contentou, deu para mim, chegou a minha vez, eu quero morrer agora. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Aqui tem duas coisas que Elias errou. Ele fez comparação aos seus pais. Quero dizer uma coisa para você nesta manhã e você que está na sua casa. Não se compare com ninguém, nem com quem está acima e nem com quem está abaixo de você. Amém? Não se compare, que você vai desanimar e você vai parar. Se você se comparar com quem está acima, você vai olhar, mas eu tenho pouco. Não fique se comparando. E se você vai se comparar com quem está abaixo, aqui já é o suficiente para mim. O que Deus tem para você, só você pode mudar para não acontecer.
Sabia disso? Só as suas escolhas, só as minhas escolhas podem mudar para não acontecer aquilo que Deus tem para nós. Então a comparação traz desânimo para nós, tanto com aqueles que estão acima, com aqueles que estão abaixo. Lá em Provérbios 13:12, coloca esse texto. Se você pensar, algo que eu aprendi aqui, que nós nunca podemos tomar uma decisão. Pode anotar isso aí. Nunca tome uma decisão desanimado. Não tome uma decisão na sua área material. Não tome uma decisão com a sua família. Não tome uma decisão nos seus relacionamentos, no seu ministério, desanimado. É igual você pensar assim, ó, eu vou ir no mercado com fome, eu vou numa padaria com fome, e a esposa manda só comprar pão. O que você faz? Eu trago um monte de coisa que não precisa, às vezes esqueço do pão. Sabia disso? Eu olho aquela lista, pão, mas aí eu olho torta, um monte de coisa que eu gosto lá, vou lá no Navegantes do Caí e encho o cestinho lá. É igual você vai aqui na Casa das Cucas. A gente vai com fome, a gente compra o que não precisa. Uma pessoa desanimada, ela toma uma decisão errada na vida. Então você tem que controlar o seu ânimo para que você possa tomar as decisões corretas para cada área da sua vida. Isso é organizar a casa, gente. Muitas pessoas botam a perder, às vezes, o casamento, botam a perder a sua empresa, botam a perder o seu ministério, porque não conseguiram ter gestão sobre o seu ânimo. Quando você tem essa gestão sobre o seu ânimo, você consegue tomar a decisão correta, que não vai tirar o projeto de Deus para a sua casa, para a sua família. Lá em Provérbios 13:12, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então nós temos que parar de ficar protelando os nossos sonhos, porque nós temos sonhos e isso é de Deus. As nossas realizações nós não podemos ficar protelando. Independente a origem do desânimo, nós precisamos se posicionar diante dele. Sabe quando vier aquela coisa assim, agora estou desanimado, não acredito que aconteceu isso aqui. Se posicione, controle o seu ânimo, não desista, continue, não deixe o desânimo governar você. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Uma pessoa desanimada, ela não gosta de conversar com ninguém, ela gosta de se isolar, porque ela está desanimada, ela não gosta de ver a alegria do outro, ela não gosta de ver o resultado da outra pessoa. Lá em 1 Reis 19:5, nós vamos voltar aqui na história de Elias. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, desanimado. Quem está desanimado gosta de se atirar, né? Agora eu vou dormir porque está tudo ruim agora. Eu não quero mais saber de nada agora. Daí de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Desanimou de novo. Comeu, bebeu e foi de novo. E aí, o anjo do Senhor voltou. Olha como Deus não quer que a gente desanime. Deus não quer que a gente se esconda. Deus não quer que a gente fique pensando coisas que não vão dar resultado, que vão estragar o projeto dele, que ele tem sobre nós. Levante-se e coma, pois a sua viagem vai ser longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Olha quantos dias ele viajou. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então, com um alimento que Deus deixou, ele viajou 40 dias e 40 noites. Vocês estão vendo quando Deus coloca a mão, quando a gente está com o coração aberto, quando a gente se abre para a palavra de Deus, Deus nos torna pessoas ilimitadas. Ele deu um alimento e ele tinha força para viajar 40 dias e 40 noites. Amém? Quando você está à imagem e semelhança de Deus. E aí agora passa para nós, 1 Reis 19:12. Depois do terremoto houve um fogo, aqui Deus falando com ele, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E aí, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto.
saiu e ficou à entrada da caverna. Olha onde que Elias foi se enfiar. Dentro de uma caverna. Desanimado. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus perguntando para ele: o que tu está fazendo aí nessa caverna? Eu não mandei tu ir para a caverna. Deus está perguntando por que você está desanimado nessa manhã. Você que está no seu lar, se você está desanimado nesta manhã, você tenha domínio, tenha gestão sobre o seu ânimo. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida, senão você vai tomar decisões erradas. O que tu está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, eu não mandei tu ir para a caverna. Deus não mandou, nem eu nem você ficar desanimado. Porque você e eu estamos estragando o projeto de Deus daí. E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso. Aquele que está desanimado, ele tem desculpa, né? Aquele que está desanimado, aconteceu isso. É culpa dele. Tu nem sabe o que fez para mim. Bah, eu estou até aqui, ó. Tem alguém que está entendendo? Estão entendendo, gente? Levanta a mão se estão entendendo. Então, você já viu alguém desanimado? Ou está junto com alguém desanimado do lado hoje? E aí, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar eu. E aí, o Senhor lhe disse: volta-te pelo caminho por onde veio e vai para o deserto de Damasco. Aqui tem algo importante para nós entender. Quando a gente desanima, a gente vai para o caminho errado. E aí o que Deus faz depois quando a gente volta? Ele manda voltar tudo de novo. O que quer dizer isso? A gente está atrasando aquilo que Deus tem para nós. Ó, tu veio para cá, eu não mandei tu vir para essa caverna, tu está fugindo do quê? Agora tu volta tudo de novo para cumprir aquilo que tem para você. Pode estar cansado, pode estar desanimado, mas Deus disse: agora tu volta. Então, quando você estiver desanimado, você tem que ouvir a voz de Deus, gente. Você tem que buscar mais ainda a Deus. Porque Deus fala com a gente. O tempo que eu tive mais experiências com Deus foi o tempo que eu estava passando as maiores provas da minha vida. Eu nunca me esqueço uma vez que eu precisava ter o trabalho novamente. E eu orei, gente, da meia-noite às 5 da manhã. Sabe que quando se prostra, quando assim está só por Deus a sua vida, de repente você não está assim nessa manhã. Mas você pode chegar um dia e estar assim. A sua saúde está só por Deus. O seu casamento está só por Deus. A sua empresa está só por Deus. Mas quando você dobrar o seu joelho e você clamar a Ele, de verdade, Ele ouve a sua voz. Sabe por que isso? Porque você não desanimou. Você quer melhorar. Você quer se levantar. E eu orei. Às 7 horas da manhã, gente, eu tinha recém dormido. Eu vendo roupa. O rapaz trouxe um carro para mim, cheio de roupa. E ele disse: leva eu para casa que eu vou deixar tu vendendo no meu lugar. Deus mandou aquele rapaz. É meu compadre de casamento. Quando você clamar a Deus, quando você não desanimar, quando você não se entregar, você vai ver a mão de Deus sobre a sua casa. Independente qual seja a área que você está precisando. Amém? Terceiro ponto. Vai anotando aí, gente. Terceiro ponto: viva a realidade e não a fantasia. Tem pessoas que preferem viver a fantasia para não encarar a realidade. Gente, a realidade às vezes dói. Mas a realidade é a melhor situação que a gente pode viver nessa vida terrena. Porque uma fantasia, a gente está só atrasando aquilo que Deus tem para nós. A gente está querendo mostrar algo que não é. Vamos pensar em Naamã aqui. Naamã estava querendo viver uma fantasia. Ele foi até o profeta, e como ele estava à frente, era o comandante daquele exército, ele queria que o profeta viesse, botasse a mão nele e curasse. Mas ele não fez assim. O profeta mandou ele entrar no rio, mandou um mensageiro, um moço dele, para falar: tu entra lá no rio 7 vezes. E aí Naamã então, ele tinha uma fantasia na mente dele que seria de uma forma e foi de outra. Às vezes nós temos uma fantasia na nossa mente que tem que ser do jeito que eu penso. Tem que ser do jeito que eu quero. E daí quando alguém contraria, e é muito bom que a gente tenha alguém que contraria,
Porque às vezes a gente está tomando uma decisão errada, e às vezes a gente não aceita, porque a gente tem a fantasia que tudo que a gente pensa está certo. Eu quero dizer para você, eu digo para mim, ninguém de nós é dono da verdade. A gente pode errar. E aí o pessoal que estava junto do exército na mão, o que custa? Tira isso da tua cabeça, o que custa tu entrar, tu vai morrer igual. Agora tu vai ficar com essa fantasia que tem que ser como tu quer. E aí Naamã aceitou, e ele entrou no rio e foi curado. Gente, não deixe a fantasia na sua mente, aquilo que você pensa, que só o que você pensa é certo. Às vezes quando a gente é casado, quem já é casado sabe, às vezes o marido pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. Mas às vezes a gente tem que se ceder. Nem tudo que aquilo que a gente está pensando é certo. Eu não tenho problema nenhum de voltar atrás quando eu erro. Sabia disso? A gente não tem que ter problema de voltar atrás quando a gente erra. Isso é organizar a casa. Naamã entendeu e teve a cura, lá em Isaías 29, 7. Olha esse texto aqui, que legal. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna. Eu gosto do 8. Como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e a sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, porque está com sede ainda, sem ter saciado a sede. Assim serão com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte de Sião. Então muitas vezes a nossa fantasia, nós estamos lutando contra a palavra de Deus, monte de Sião, Deus. E aí a gente acorda, a gente sonha que a gente vai melhorar, e quando acorda a gente vê que a vida continua igual. Uma vida de aparência. Tudo muito lindo, mas não tem a realização. A gente acha que tomou água de noite, mas quando acorda está com sede. Então isso é uma fantasia. A vida ela não vai mudando. Hoje tem pessoas que vivem essa fantasia no seu trabalho, na sua área material, no seu ministério, no seu casamento, porque não querem encarar a realidade. Por isso que nós temos que parar com a fantasia e encarar a realidade. Gente, pode ter certeza de uma coisa que eu aprendi comigo. Às vezes é melhor tu dar 10 passos para trás do que tu continuar indo para frente do jeito errado. Vai ter que voltar tudo de novo. Quando Deus disse, Elias, sai da caverna e volta tudo de novo, porque o teu desânimo atrasou o que eu tenho para ti. Os nossos desânimos, as nossas escolhas, as nossas fantasias, atrasa aquilo que Deus tem para mim e para você. Lá em Romanos 12, 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui está dizendo, não se imagine que você é mais do que é. Porque às vezes quando a gente quer viver uma fantasia, a gente acha, não, é como eu penso. É eu que estou certo. Ela não sabe, ele não sabe, não, o dono da empresa não sabe, não, a minha empresa está indo para o buraco, mas eu acho que eu estou certo, eu não vou mudar. E isso tem tirado o resultado. Nós temos que lutar contra as fantasias, para viver o que é real para cada área da vida. Existe um ditado, que galinha que anda com pato, na água vai se afundar. Sabe aquela galinha que está junto com o pato? O pato ele fica na água, a galinha não. Então não adianta a gente ter essa fantasia. Agora, porque eu estou andando com o pato, eu vou ser pato. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Não vai ser pato, vai continuar sendo galinha ou galo, sei lá o que tu quer ser daí. Mas não vai mudar, porque agora eu estou andando com fulano. Não, porque tu está criando uma fantasia, daqui a pouco tu acha que tu é igual. Então o pato é o pato, a galinha é a galinha. Cada um de nós temos que viver a nossa realidade. Amém? E quando você vive uma realidade, você deita no travesseiro e você é feliz. Você não está querendo demonstrar, nem para o seu cônjuge, nem para a sua empresa, nem para o seu funcionário, que você é mais do que você não é. Você vai mostrar o que você é, realidade. Realidade é verdade. Deus está sentado, a base do trono de Deus é justiça, é direito, é amor. Amém? Então nós precisamos entender. Lá em Provérbios 22, 1,
A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais que a prata e o ouro. Isso é realidade. Quem anda com pessoas que a sua vida é uma mentira, a vida nossa acaba se tornando uma mentira junto. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, e o pastor Cássio fala ainda, que eu te digo onde tu vai chegar. Então a nossa vida tem que ser uma realidade, e nós temos que andar com realidade. Por que Moisés, ainda nós tivemos reunião em harmonia de ajuste, sexta, e por que Moisés ele escolheu Arão e Ur e Josué? Eu gosto dessa passagem, gente. O povo de Deus tinha uma batalha, e Moisés entendia que ele tinha que orar, levantar os braços dele, para ele vencer, ele tinha que estar com os braços levantados na dependência de Deus. Mas por que ele escolheu Arão e Ur para ir com ele, como companheiro? Porque ele sabia que quando ele cansasse na batalha da vida dele, ele tinha pessoas do lado dele que iam levantar os braços dele, para ele continuar vencendo com Deus. Quem que você carrega do seu lado? Pessoas que levantam os seus braços, ou que botam os seus braços para baixo do buraco? E Josué em nenhum momento ele questionou: por que vocês podem orar e eu tenho que estar com a espada na frente da batalha? Porque Josué sabia também que enquanto ele estivesse batalhando, aqueles homens de Deus estavam orando por ele e ele ia vencendo a batalha. Quero dizer para você, de repente você hoje não está vivendo nenhuma batalha, mas vai chegar um dia que na sua vida que vai se apresentar uma batalha na sua frente, e você vai precisar levantar os braços para Deus. E você pode cansar os braços na sua caminhada da fé. Você precisa ter pessoas do seu lado que mantenham os seus braços de pé. Amém? Porque senão você vai ter que voltar atrás. Você não vai conseguir organizar aquilo que Deus tem para você. Lá em Marcos 14, 72. E logo o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes que cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Então aqui ele caiu em si, Pedro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fantasia na minha vida e na sua faz a gente não enxergar o que é real. Pedro precisou cair em si, para ele ver o que ele estava fazendo. Lá em Lucas 15, 17, eu acho que é esse texto, do filho pródigo. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Gente, nós temos que cair em si, olhar a realidade, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Porque quando a gente está vivendo uma fantasia, a gente não consegue ver aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? E o penúltimo ponto, que é o quarto: cuide com a crise na estabilidade. Mas como assim crise na estabilidade? Tem como entrar em crise quando você está estável? Uma pessoa que está bem com Deus, uma pessoa que está bem na área material, uma pessoa que está bem com a sua família, ela pode entrar em crise? Pode. Eu conheço pessoas que estão em crise. Eu atendo pessoas que estão em crise. Em crise com as 3 áreas: estável, com estabilidade. E por que isso? Por que será que acontece isso? Muitas pessoas, quando encontram a estabilidade, encontram junto a crise. Algo que as pessoas buscam tanto e quando encontram é um vazio. Vocês conseguem ver isso, gente? De repente você chegou hoje, está nas 3 áreas da vida, você está com uma estabilidade, mas você ainda não consegue estar satisfeito totalmente. Mateus 19, 16. Olha esse texto aqui. Eis que alguém se aproximou de Jesus, ele perguntou: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E aí? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente o que é bom? Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos.
Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, aqui é um jovem muito rico, e com certeza ele tinha uma família também, e com certeza era um jovem que estava muito bem espiritualmente. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu já tenho obedecido, mas o que me falta ainda? Ele queria saber o que faltava para ele entrar na vida eterna. Então ele era espiritualmente muito bem também, ele tinha dinheiro, estava muito bem espiritualmente, tinha uma família, mas ele ainda sentia um vazio dentro dele, e ele queria mudar isso. Igual você, de repente, nessa manhã, você que está na sua casa, você que está aqui, você de repente, você está com as suas 3 áreas estabilizadas, mas ainda falta algo. Era assim que faltava para esse jovem. E ele foi até Jesus. E o 22? Pode deixar ali. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai e venda os seus bens, dê o teu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Vocês acham que Jesus precisa do dinheiro dele? Vocês acham que Jesus queria que ele vendesse? Jesus queria que ele vendesse para ele demonstrar algo para aquele jovem que ainda faltava para ele. Igual ainda falta para nós algo. Muitas vezes nós chegamos no topo e está faltando alguma coisa. Existe uma crise. E aí, 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mateus 6:21, coloca esse texto para nós. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Tudo onde você coloca o seu coração, ali está o tesouro. O coração dele era a riqueza. Ele tinha tudo, estava bem nas 3 áreas da vida, estava preocupado com a salvação dele, mas o tesouro dele era a riqueza. Então, mas como alguém que alcança tudo isso nas 3 áreas está em crise? A verdadeira satisfação, normalmente as pessoas entendem que é depois que a gente se converte, né? Agora eu tenho Jesus, agora minha vida está tudo certo, agora vai andar tudo como eu quero, agora eu estou realizado. Mas aqui ele encontrou a satisfação nas 3 áreas. Mas por que muitos ainda existe uma sensação de vazio depois da conversão? A solução do seu vazio: Deus não criou o ser humano apenas para receber, mas para dar e para compartilhar. Sabia disso? Deus não criou eu e você apenas para receber, para vir à igreja só para receber. A vida eterna que eu e você queremos, Deus nos criou para nós compartilhar ela com outras pessoas. Se preocupar com outras pessoas, querer a salvação de outras pessoas. Por que muitas vezes a gente está andando para a salvação, mas não se sente salvo? Quando vem uma doença tem medo, porque a gente não está dando, não está compartilhando. Tudo aquilo que Deus nos dá só vai nos saciar quando a gente compartilha. A solução do vazio: Deus não criou o ser humano apenas para receber. Então não é que ele tinha que vender tudo, gente, mas ele tinha um prazer que ele não conhecia, estava faltando algo dentro dele. Gente, isso é a maior tristeza. Uma pessoa conseguir chegar na estabilidade nas 3 áreas, no seu ministério, espiritualmente, com a sua família no auge, na área material no auge, e aí você tem um vazio dentro. O que está faltando? Deus não quer que apenas que nós recebemos a vida eterna, mas quer que a gente compartilhe. As pessoas que só recebem têm um vazio dentro de si, se não compartilhar. Sabia? Tudo que Deus está dando para você, está dando para mim. Se você só receber, você vai continuar com vazio. Deus quer que a gente contribua. Diga a você que está no seu lar: eu estou entendendo agora o porquê. Se você que está aqui, se você está entendendo, Deus quer que você contribua com a sua alegria. O ser humano é produto para ser humano. O ser humano, ele precisa de ser humano quando nasce e quando morre. Concorda comigo ou não? Quando nasce não precisa de alguém para cuidar. Quando morre não precisa de alguém para enterrar. O ser humano precisa. Então nós precisamos entender que a gente pode ter tudo, mas se a gente não compartilhar, a gente vai ter um vazio dentro da gente. E por que Deus não dá tudo para muitos? Porque as pessoas têm um coração naquilo ali. Aquele jovem tinha o coração na riqueza. E o último ponto, coloca 1 Timóteo 6,17 antes. Vamos ver o que tem nesse texto aqui. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem que ponham a sua esperança na incerteza da riqueza,
mas em que Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Riqueza não é aquilo que a gente tem, mas é aquilo que a gente faz com aquilo que a gente tem. Amém? Entenderam? Riqueza não é aquilo que a gente tem, mas é aquilo que a gente faz com aquilo que a gente tem. Mesmo que você alcance tudo, se você não compartilhar, você não vai ser realizado. Lá em Atos 20, 35 fala, bem no final, a maior felicidade é em dar do que receber. Então entenda esse princípio, que a crise você pode passar até na estabilidade. O último ponto, comece a olhar para o alto. Gente, se você só olhar para a vida terrena, isso nós não precisamos ser ensinados. Toda pessoa pensa somente na vida terrena. Já olha para a vida terrena já. Família, bens, não tem problema nenhum em pensar dessa forma, mas nós temos que também olhar para o alto. Porque senão as coisas que nós temos aqui embaixo não vai ter valor, não vai nos saciar. O marido não vai saciar a esposa não vai saciar o marido, se nós não olhar para o alto. Se nós não vivermos como a palavra diz. Deus está nos convidando para olhar para Ele. Daí as coisas desta vida terrena vai se organizar. Lá em Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento, manter. Já que você ressuscitou, você mudou, você se converteu, você quer essa mudança, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A palavra diz em Mateus 6,33, colocai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vêm por acréscimo. Quando Deus não está em primeiro lugar, você precisa fazer muita força para ter as demais coisas. E quando você consegue elas, você não encontra satisfação. Você não encontra alegria. Mas quando Deus está em primeiro lugar, quando Deus for a sua prioridade, no seu lar, na sua casa, Deus vai acrescentando tudo aquilo que nós queremos e muito além. Porque o que Deus tem para nós é maior do que aquilo que a gente pensa. Lá em Lucas 13:11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente, havia 18 anos, e ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Imagina, gente, 18 anos andando encurvada, 18 anos com essa enfermidade havia sobre a vida dela. E a vê-lo Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Eu creio, gente, que quem crê e tem uma doença, eu creio que pode ficar livre. Eu já ouvi testemunhos aqui de pessoas que ficaram livres. Amém? Mas o milagre acontece para quem crê. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aquilo que Deus fez quando você chegou aqui, seja qual área da vida, era para a minha vida e para a sua continuar sendo um louvor a Deus. Independente das circunstâncias. Nunca se esqueça do que Deus fez. Como você era. Se tem algo que me mantém firme até hoje na minha caminhada de fé, eu nunca vou me esquecer, né? O pastor Cássio sempre brinca comigo. Eu nunca me esqueço na quarta-feira que eu cheguei aqui. Eu não me esqueço mesmo. Pois que é isso que me deixa de pé. E aí? Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Aos religiosos. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Olha só, então esta mulher, uma filha de Abraão, porque ela teve fé, ela foi até Jesus. É igual você nessa manhã, você tem fé, você veio até aqui, agora você precisa ir até Jesus, você precisa chegar até Ele, o seu coração, as suas palavras, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria ser no dia de sábado, ser liberta daquilo que prendia? Vocês estão vendo que tem enfermidade que é Satanás que bota nas pessoas? Vocês estão vendo aqui? A Bíblia está dizendo. Ela andava encurvada porque Satanás botou uma enfermidade dela. Mas quando Jesus chegou ali e ela creu, ela foi até Ele, ela foi curada.
Por isso que nós temos que pensar naquilo que é de cima. O inimigo quer manter as pessoas com os olhos para o chão. Sabia disso? O inimigo quer que a gente só olhe para a vida terrena e não olhe para cima. Porque se você olhar para cima, ninguém segura você. Quantos creem nisso, gente? Ninguém vai segurar você nem no seu lar e nem aqui. Mas se você ficar olhando curvado, olhando só para as coisas ao seu redor, a minha vida está assim, eu estou desanimado. Mande o desânimo para o inferno. O desânimo não é de Deus. Amém? O ânimo é de Deus. Por isso que nesta manhã você vai declarar algo diferente sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você não nasceu para ser um perdedor, você nasceu para ser um vitorioso. Amém? Você nasceu para isso, com um projeto lindo que Deus tinha. Mas você precisa o quê? Salmo 121:1. E com esse texto eu quero encerrar. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro nessa manhã, você que está aqui e você que está em casa, ele vem dele. Mas pare de olhar para baixo, olhe para cima. Pare de se curvar para os seus desafios, se curve para o Senhor. Amém? Em vez de encurvar para baixo a sua cabeça e olhar desanimado, levante a sua cabeça para cima, que ele vai trazer o socorro para você nesta manhã. Vamos ficar de pé? Tudo está, gente, como a gente se prepara. Porque quem olha para o alto não será mais influenciado por aquilo que está embaixo. Quem olha para cima, você nunca mais vai ser influenciado por aquilo que está aqui embaixo. Mas quem olha para baixo não consegue se manter influenciado para aquilo que está em cima. Então a minha forma de olhar, a minha vida determina cada área da vida. Se você colocar a sua área material diante de Deus e olhar para cima, Deus vai poder trabalhar junto com você na área material. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai abrir oportunidade onde não tem. Deus vai mandar, quem trabalha com vendas vai mandar vendas. Quem trabalha com cargas vai mandar cargas. Deus manda tudo aquilo quando você olha para Ele. Quando você bota o seu casamento, agora eu vou olhar para Ele. Eu não vou mais olhar para baixo, eu não vou andar encurvado, desanimado. Eu não vou deixar esses espíritos malignos tomar conta da minha vida. Porque é assim que o inimigo vai trabalhando. Paulo e Silas, eles tinham tudo para olhar para baixo, porque foram presos. Mas o que eles estavam presos, amarrados num tronco, e meia-noite, eles não deixavam ninguém dormir. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e adorando ao Senhor. Quando você está adorando ao Senhor, quando você levanta os seus braços para Ele, você vai começar a vencer as batalhas da sua casa. Mas que quando você ficar curvado, olhando, desanimado, perdendo a imagem e semelhança de Deus, o desígnio, você não tem força, você tem ideia de mudar. De repente você chegou aqui nesta manhã com ideia de mudar o seu casamento, com ideia de mudar o seu filho, com ideia de mudar o seu trabalho, com ideia de mudar a sua empresa, com ideia de mudar o seu ministério, com ideia de várias ideias. Mas Deus está dizendo para você e para mim nesta manhã, quando eu faço a palavra, Deus fala primeiro comigo. Saia da ideia nessa manhã e vá para a atitude. Você vai levantar os seus braços nessa manhã. E nós vamos louvar todos juntos. E você vai ver que você é um vitorioso. Você não é um derrotado. Deus não chamou você para sair da sua casa e se você sair curvado daqui. Deus chamou você para sair daqui com a cabeça erguida. Porque você é um filho de Deus. E você vai botar em ordem a sua casa. E até o final dessa série, você vai ter alegria, você vai parar de viver fantasia e vai ser uma realidade. E quando você louvar agora, você vai levantar os seus braços o máximo que você puder, assim como Moisés levantava. E Deus vai estar olhando você diante das suas circunstâncias, diante das suas dores, diante dos seus desafios. Você que está no celular, faça isso também. Largue tudo que você está fazendo. Deixe para almoçar feliz depois. Porque muitas vezes nem o almoço de domingo é feliz. Eu já ouvi pessoas dizer, eu não tenho vontade de voltar para casa quando eu sair do meu trabalho. Eu já ouvi pessoas dizer, eu não tenho vontade que volte para casa aquela pessoa que está trabalhando. Será que é isso que Deus criou? Deus criou o ser humano para ser realizado, saciado, mas somente Deus pode nos saciar. E você vai louvar nesta manhã, porque você é um vitorioso.
você vai levantar os seus braços, e mesmo que os seus braços cansar, continue com eles levantados até o final desse louvor. E você vai, quando você estiver louvando, você vai estar declarando embaixo dos seus pés todos os desânimos que você chegou aqui nesta manhã. Você não vai ser mais desanimado. Você vai andar com a cabeça para cima. Você vai olhar para o alto, porque é dele que vai vir o socorro para a minha vida e para a sua. Amém? Então, vamos adorar o Senhor nesta hora. Ofereça para Deus o seu melhor louvor. E coloque os seus problemas debaixo dos seus pés, os seus desânimos. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper.
vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Amém, igreja. Eleve os seus olhos para o alto, independente seja a situação. Vocês viram como cansa os braços erguidos para cima? Moisés teve que ficar até o pôr do sol para vencer a batalha. Por isso que ele levou pessoas de confiança com ele para levantar os braços dele. Ande com pessoas que vão levantar os seus braços para a sua casa ficar de pé. Amém. Dentro de uma casa vai ter pessoas que levantam os braços. Vai ter pessoas que vão ajudar os seus braços a estar erguidos. E vai ter pessoas dentro da sua casa batalhando também. Amém.